Oi, pessoal. Hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 26, que Jesus Cristo foi para a casa de Simão o leproso. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Então Jesus foi para a casa de Simão o leproso. Então, quando eu leio essa palavra, tem uma coisa que eu me lembro. Então, em 1980, quando eu vivia em Tegu, um pastor de uma aldeia dos leprosos me convidou para ir fazer uma conferência lá. Pastor, venha para a nossa igreja uma vez fazer a conferência. E eu falei para ele que eu ia. E cada dia mais se aproximava o dia do seminário bíblico. Mas começou a surgir uma preocupação de eu ir para essa conferência. Se eu for para a aldeia dos leprosos, como será que eu vou comer? Será que eles vão falar para eu comer com eles? Ou será que a gente vai comer separado? E como será que a gente vai dormir? Será que a gente vai dormir junto? Ou será que a gente vai dormir separado? Então eu tenho que me cuidar, né? Tomar cuidado, porque eu não posso pegar lepra. Então eu comecei a ficar preocupado assim. Mas uns 3 dias antes eu acordei de madrugada. E eu fui para a sala de culto onde não tinha ninguém e eu me ajoelhei e comecei a orar. E enquanto eu orava, eu me lembrei desse versículo da Bíblia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, eu me assustei. Jesus foi para a casa de Simão o leproso. Quando eu vi isso, eu me assustei muito. Onde existe alguém tão respeitoso como Jesus? Onde existe alguém mais glorioso do que Jesus? Ele é tão glorioso, tão grande, e ele foi para a casa do leproso. E eu, uma pessoa tão suja e má, e daí eu ir para a aldeia dos leprosos? Qual o problema nisso? Quando eu pensei nisso, não surgiu nenhum problema de eu ir para a aldeia dos leprosos. Até pouco tempo atrás, e se eu for para a aldeia dos leprosos, como eu vou me encontrar com eles? Eu tinha essa preocupação. Mas todas essas coisas sumiram do meu coração. Jesus Cristo foi para a casa de Simão o leproso. Então, se Jesus Cristo foi, então qual o problema de eu também ir? E aí eu tive que pensamento? Um leproso não é algo diferente, excepcional. Se a pessoa pegar lepra, então é um leproso. O que tem especial em ser leproso, né? Se eu pegar lepra, eu também sou leproso. Então, até agora, eu estava com fardo de ir para a aldeia dos leprosos, mas todo esse fardo sumiu. Vendo que Jesus entrou na casa de Simão o leproso, lá em Betânia, então, assim como vocês sabem, os leprosos não podem viver junto com as outras pessoas que não têm lepra. Os leprosos, eles são isolados em um outro lugar. Mas somente um tipo de pessoa pode entrar nessa aldeia dos leprosos. Quem? Somente aquele que é completamente leproso que pode viver ali.
Então, o que pode viver junto na aldeia com as pessoas, né, que não tem lepra, são aqueles que são completamente leprosos, né? Então, o Simão leproso, ele era com certeza aquele que tinha lepra por todo o corpo. Ele tinha lepra desde a cabeça até os pés. Isso é um leproso por completo. Então, quando a pessoa tem lepra desde a cabeça até o pé, ela é considerada limpa. Então, o Simão, o leproso que vivia em Betânia, ele era um completo leproso, desde a cabeça até os pés. Ele era um completo leproso. Então, na casa desse leproso, Jesus Cristo foi. Eu me lembro que era mais ou menos o mês de dezembro de 1980 e era bem frio. E como estava muito frio naquela sala de culto, eu queria continuar depois da conferência a falar sobre o perdão do pecado. E aqui eu falei para aquelas pessoas, quem quiser escutar mais sobre o perdão do pecado, então venha para o meu quarto. E meu quarto não era muito grande naquele tempo, mas umas 40 pessoas vieram. E todo mundo se sentou assim, um batendo no outro, assim, né? Um do lado, assim, bem grudado do outro, e eles escutaram mais a palavra de Deus. E uma coisa que eu não consigo me esquecer, naquela noite, eu falei sobre como Jesus Cristo lavou os nossos pecados. E todas aquelas pessoas que estavam ali, que ficaram até 1h da madrugada, escutaram e foram transformadas. E cada pessoa começou a testemunhar. Como eu peguei lepra, o quanto eu sofri. Eu estava tão angustiado por causa do pecado. Mas pela graça de Deus, eu recebi o perdão do pecado. Naquela noite não era uma colônia dos leprosos. Ali foi um lugar muito espiritual. Pessoal, vamos ler a Bíblia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Então não é sempre que Jesus estava ali. Então, antes, Jesus não estava nessa casa do leproso, não é? Mas como ele estava o Simão estava com lepra em todo o corpo, aquela casa devia feder, ele devia estar cheio de pus no corpo. E na casa desse Simão, o leproso, que estava fedendo, Jesus Cristo entrou. Mas uma mulher ali, ela se aproximou e quando Jesus Cristo estava comendo, ela derramou um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Era uma casa suja, fedida. Mas assim que Jesus Cristo chegou naquela casa, uma mulher trouxe um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. E ela derramou sobre a cabeça enquanto ele estava à mesa. Então, esse perfume de bálsamo deve ter espalhado por toda a casa. É algo incrível. É na casa daquele homem que era sujo, fedido. Era uma casa onde as pessoas tinham fardo de chegar perto. Mas com a ida de Jesus Cristo, quando eu fui para aquela aldeia dos leprosos, no meu coração Jesus Cristo foi junto comigo. Então, enquanto a gente conversou até tarde da noite, eles se encontraram com Jesus Cristo e receberam perdão do pecado.
Antes eles tinham, porque eles estavam com lepra, tinham que ficar distante de seus familiares, eles tinham que ficar sofrendo. Mas naquela noite, muitas pessoas voltando para suas casas, antes de voltarem, elas falaram sobre a sua doença, sobre o seu problema. Mas aí eles voltaram depois muito felizes e cheios do Espírito Santo. E tinha um ancião sentado ali. E esse ancião, junto com seu filho, na mesma hora receberam perdão do pecado. E o filho começou a testemunhar diante do pai. Eu sou filho de um ancião, mas meu coração não tinha nenhuma satisfação. Eu, escondido do pai, eu bebi, eu fumei. E o pai se assustou. Você bebeu, você fumou. Sim, pai, eu não tinha satisfação, nada preenchia meu coração. E eu pensei que eu estava esperando vir uma transformação depois que eu bebesse, que eu fumasse. E o pai se assustou muito. E assim o pai começou a amar muito o seu filho. Então o seu coração até agora estava escuro, cheio de pecado, e ele começou a confessar tudo aquilo. E esse ancião, ele alimentava galinhas. Ele tinha umas 6.000 galinhas. Então, todos os dias, essas galinhas davam ovos e ele vivia à custa desses ovos. E de manhã ele alimentava as galinhas, ele dava água, e era essa a vida do ancião. Aí um dia, o ancião, ele me ligou. Ele falou que ele vendeu metade das galinhas dele. E ele falou para a esposa dele: querida, só com metade dessas galinhas a gente pode viver bem também. Vamos vender metade da galinha. Ele vendeu a metade das galinhas e ele pegou aquele dinheiro e colocou numa bolsa. E ele começou a viajar. Ele procurou seus amigos anciãos. Ele procurou a igreja do ancião que era amigo dele. Oi, faz tempo? Ah, por que você veio? Ah, eu sempre estava ocupado, mas hoje eu só vim passear um pouco. Eu gostaria de ficar me divertindo com você, amigo. Pode falar. E aí o ancião falou para o outro, né? Essa vez teve conferência na nossa igreja e foi tão gracioso que a maioria dos irmãos da nossa igreja receberam o perdão dos pecados e nasceram de novo. Ele falou sobre isso. E aí ele falou para os anciãos: você também tinha que fazer uma conferência assim na sua igreja. Eu vou te apresentar o pastor convidado. Eu quero fazer essa conferência, mas para fazer conferência a gente gasta muito dinheiro. A gente não consegue fazer. Aí o ancião tirou aquela bolsa dele e ele começou a contar o dinheiro. Com essa quantia dá para fazer a conferência, né? Então, desde do verão até o outono, mais ou menos em 7 igrejas eu fiz a conferência. Então, Jesus, lá em Betânia, ele entrou na casa de Simão, o leproso. E aí começou a sair um cheiro diferente daquela casa. Depois que Jesus entrou no coração daquele leproso, o ancião, ele começou a ter uma nova vida, ele começou a ter um cheiro diferente. E aí a gente fez conferência lá, a gente conversava junto, as pessoas que estavam presas no pecado recebiam perdão do pecado, ficaram felizes. E toda a igreja ficou assim diferente. Por quê? As pessoas, quando elas querem lavar o seu pecado, é diferente, é difícil. Mas se Jesus Cristo fizer por elas, é muito fácil.
Até agora, ele estava tentando lavar seu pecado. Ele, por mais que tivesse tentado, não conseguiu. Mas Jesus Cristo, morrendo na cruz e vendo que os nossos pecados já foram lavados, todas as pessoas ficam felizes vendo isso. Então, por uma semana, depois que eu fazia o seminário bíblico naquela igreja, e depois eu fui assim e fiz em mais 7 igrejas, sempre que eu tinha tempo, eu ia para a aldeia dos leprosos. E naquele tempo, eles pegavam uma galinha, cozinhavam para mim. Eu comia. E também eu passava junto com eles. Mas sabe o que era incrível? Antes eu tinha fardo de ir para a colônia dos leprosos. Mas Deus me deu um novo coração. Na casa de Simão, o leproso, era uma casa suja e fedida. Mas depois que Jesus Cristo veio um novo cheiro, uma felicidade que não existia, uma alegria que não existia. Pessoal, o que isso quer dizer? Isso representa o nosso coração. O que a Bíblia diz? Mentiroso é o coração do homem, mas desesperadamente corrupto. Aquilo que está fedendo e que está podre é o nosso coração. Então, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto é o nosso coração. Mas a gente recebendo Jesus pela fé, Jesus Cristo, pela fé, depois que a gente recebeu que é o perdão do pecado, então o que é muito gracioso e abençoado é que a gente recebeu libertação do pecado e a gente está vivendo uma nova vida. Uma vez, assim, andando de carro com meu filho, eu falei, ali, atrás dessa montanha, tem uma estrada ali. E se você passar ali, aquela montanha, a estrada, você vai ter uma aldeia dos leprosos. O pai foi ali e pregou o evangelho. E a maioria das pessoas dali daquela igreja receberam perdão do pecado. Então, sempre que eu ando pelo interior, em várias cidades, eu também fiz assim, conferências em aldeia dos leprosos. E sempre que eu passo por esses lugares, eu penso, esses leprosos, eles receberam perdão dos pecados. Por quê? Porque eles ficaram mais felizes do que ser curado na sua carne, de terem recebido o perdão do pecado. E assim eles dividiam todos os seus bens e gastavam pelo evangelho. E assim a gente foi para muitas conferências e as pessoas receberam bastante graça. E esse ancião, depois de um tempo, ele acabou falecendo. Mas ele fez um trabalho tão precioso e que muitas pessoas puderam receber salvação. Não só esse ancião. Hoje em dia, também indo para muitas cidades, muitos países, eu continuamente tenho pregado o evangelho. Antes de pregar o evangelho, as pessoas estão presas e sofrendo no seu pecado. E escutando o evangelho, o que elas percebem? Eu pensava que eu tinha muitos pecados. Nossa, mas eu estava pensando errado. Não é que eu tenho bastante pecado, mas porque Jesus Cristo já lavou os meus pecados na cruz. Eu simplesmente pensava que tinha muitos pecados. Então, as pessoas, percebendo que elas receberam perdão dos pecados, elas são libertas do pecado. E recebendo a palavra de que elas receberam perdão do pecado, Jesus Cristo entra na vida delas, muda a vida delas, e elas começam a ter uma vida nova, diferente.
Então, a gente fica muito feliz quando vê isso. Pensem, pessoal. Na casa de Simão o leproso. Ai, ali é a casa de Simão o leproso. Ai, ali vive um leproso. Então, as pessoas, era uma casa onde as pessoas tinham um fardo de ir, tinham medo, receio de ir. Mas Jesus Cristo foi para a casa de Simão o leproso. E comeu ali. E ali uma pessoa seguiu a Jesus Cristo e jogou perfume de alabastro de bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E esse cheiro de bálsamo preencheu toda a casa. Aquele fedor da lepra sumiu e ficou cheio do perfume de bálsamo. Pessoal, é assim. Tem muitas pessoas que estão com o coração cheio de um pecado escuro. Então, esse pecado escuro é expulso e Jesus Cristo vive no coração dessas pessoas. Tem muitas pessoas que agora vivem dessa forma. Então, depois que o pecado é expulso e Jesus Cristo começa a habitar nesse coração, assim como aquela casa que foi embora aquele fedor de lepra e entrou o bálsamo, assim também essas pessoas começam a ter um outro aroma, um outro cheiro. Quando eu penso nisso, é muito gratificante. Eu me encontro com muitas pessoas. Essa pessoa fede porque o espírito mal trabalha dentro dela. Se essa pessoa carregar Jesus Cristo dentro dela, essa pessoa somente vai poder ser feliz e vai poder agradecer. Então, quando eu leio essa palavra, eu fico muito feliz. Muitos pastores de igrejas dos leprosos receberam salvação, anciãos receberam salvação, membros receberam salvação, jovens receberam salvação. Agora eles não sofrem e ficam angustiados por causa da lepra. Agora eles venceram a lepra. E agora eles vivem uma vida transformada. Pessoal, as pessoas. Se entrar eletricidade, o ventilador funciona. Se você colocar óleo, então o calefator vai aquecer. Então, assim como só tendo eletricidade, óleo para o ventilador funcionar ou a calefação funcionar. Então não adianta a gente querer viver de uma forma bondosa. A gente tem que receber Jesus Cristo no nosso coração. Se Jesus Cristo entrar no nosso coração, nós somente podemos ser transformados. Porque o pecado e Jesus Cristo não podem viver juntos. A gente não tem como servir a Jesus Cristo com pecado. Quando a gente recebe o Evangelho de Jesus, quando eu descubro que meu pecado é perdoado, então eu já não fico mais preso ao pecado. Eu me liberto do pecado. E Jesus Cristo começa a trabalhar vividamente na minha vida. Mesmo tendo mesmos olhos. Os olhos de pecado que eu enxergo e os olhos do Espírito que eu enxergo é bem diferente. Antigamente, quando eu estava acreditando em mim mesmo, eu somente podia ficar angustiado e sofrer por causa do pecado. Mas agora eu já não acredito mais na minha pessoa e no meu pensamento. Mas agora eu acredito em Jesus Cristo e recebi Jesus Cristo no meu coração. Então, esse Jesus Cristo que agora está preenchendo o meu coração, agora não somente Jesus Cristo, mas Deus está preenchendo o meu coração. Então, desde então, o aroma de Jesus começa a sair do meu coração. Jesus Cristo é quem vai me mudar. Não é pelo meu esforço, pela minha força que eu mudei. Então, eu fui para várias colônias do leprosos e preguei o Evangelho.
quando eu penso agora, agora também, aquele tempo foi muito maravilhoso. As pessoas estavam com lepra, estavam difíceis, mas o rosto delas tinha felicidade, alegria. Quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz. Tão gratificante. Então eu penso silenciosamente. Quem foi que expulsou as trevas que tinham no coração deles? Antigamente o coração deles estava cheio de preocupação. Quem foi que pôde expulsar essa preocupação do coração? Quem pôde dar felicidade e esperança no coração dessa pessoa? Somente Jesus Cristo. Se Jesus Cristo entrar no coração dessa pessoa, então naquela casa fedida do leproso, se transformou numa casa que exalava perfume. Qualquer pessoa que seja, se Jesus Cristo habitar no seu coração, essa pessoa somente pode ser transformada. Quando Jesus Cristo nasceu em Belém, ele nasceu numa manjedoura pequena, num estábulo. E antes de Jesus Cristo nascer naquele estábulo, na manjedoura, então só tinha como ficar sujo. Mas depois que Jesus Cristo nasceu, somente pôde mudar. Então os magos foram e se prostraram. Então aquele povo foi e se prostrou diante de Jesus Cristo. No coração de qualquer pessoa que seja. Se Jesus Cristo nascer no coração dessa pessoa, essa pessoa somente pode viver uma vida clara e feliz. Muito obrigado. Até a próxima. Até logo.